Temos hoje na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto aqui o professor Eurico de Lima Figueiredo, grande especialista em problemas militares, e professor emérito da Universidade Federal Fluminense, onde é titular de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais e autor do livro Os Militares e a Democracia. Eu procurei desesperadamente o professor Eurico, porque eu já entrevistei uma vez aqui, não precisava entrevistá-lo de novo, porque o meu WhatsApp, os meus telefones são cheios do medo generalizado de um golpe. Há risco de intervenção militar neste momento no Brasil? Professor Eurico de Lima Figueiredo. Não, não há risco de intervenção militar no Brasil. Isso por vários motivos. Primeiro, o contexto geral social. Uma tentativa de intervenção militar no Brasil, que na verdade reduziria o nosso status de república à republiqueta, encontra, evidentemente, um repúdio grande de setores fortes da sociedade brasileira. Não creio que o grande empresariado brasileiro, apoiaria, como em parte apoiou em 1964, o regime autoritário. Uma intervenção militar no Brasil agora implicaria em um aumento do risco do Brasil no cenário internacional, possivelmente a perda de bilhões de dólares de uma hora para outra. Não creio que partes significativas da classe média estariam apoiando essa intervenção militar, eis que essa classe média, em grande parte, também votou pelo presidente Lula. Muito menos creio que as classes trabalhadoras estariam coniventes com uma tentativa de intervenção militar. Além disso, a grande mídia mostrou-se defensora dos ideais democráticos em nosso país, da República em nosso país, e contam com, portanto, o repúdio desses meios, grandes meios de comunicação. Mas também a outra mídia, a mídia nova, do qual você, Neumann, é um dos mais expressivos representantes, também tem decididamente apoiado a estabilidade democrática, a convivência republicana entre nós. Sem contar, entre nós, na academia, nos meios universitários, no meio da cultura, um repúdio muito grande a uma aventura como essa. E, no plano internacional, uma intervenção militar no Brasil transformaria o nosso país em uma situação de pária nas relações exteriores. Contaria com repúdio não só aqui do nosso entorno imediato, América do Sul, como também por parte dos grandes países decididores da cena internacional, os Estados Unidos, a China, a União Europeia, a Índia e mesmo a Rússia, não é? Que mantém conosco aqui uma relação de cada vez maior proximidade em termos de intercâmbio comercial. Portanto, eu não vejo condições para isso. E esses clamores pela intervenção militar, eu acredito que, embora sejam numericamente significativas à porta dos quartéis, não contam com o beneplácito do alto comando. E isto porque eles entendem tudo isso que eu estou falando. Seria uma intervenção de caráter palaciano, seria uma intervenção que implicaria em uma repressão muito grande, porque, evidentemente, que somente através da força se poderia estabelecer a estabilidade política, uma estabilidade política que evoluiria possivelmente ao longo do tempo para maior instabilidade, através de contestações mais ou menos violentas, e, portanto, esse quadro deve ser, evidentemente, considerado pelos nossos comandantes militares. Mas eu gostaria de fazer uma outra pontuação mais adiante sobre o papel, afinal, das Forças Armadas no sistema político brasileiro. Mas respondendo categoricamente à sua pergunta, que é das mais pertinentes, e ela está nos jornais não só do Brasil, mas da América do Sul e em todo o mundo, eu afirmo categoricamente que não há condições para essa intervenção militar, haja visto todo esse quadro que eu rapidamente desenhei aqui.
O seu quadro é perfeito, inclusive porque quando o senhor fala, professor, da intervenção, professor Eurico Lima Figueiredo, quando fala da falta de apoio internacional, o senhor fala, sobretudo, da substituição do presidente Donald Trump, ao qual o Bolsonaro era ligado, os militares do Brasil também, pelo Biden, que é adversário dessa intervenção. Eu só gostaria de lhe perguntar por que em 2013, quando eu ia a Paulista, tinha lá meia dúzia de gatos pingados defendendo a volta da ditadura. E hoje me impressiona muito o número de militantes a favor da volta da ditadura. Por que é que está havendo agora, neste momento, uma visão tão pueril, estúpida e romântica de um tempo que foi duro e brutal, professor Eurico de Lima Figueiredo? Olha, tinha um político do antigo PSD, que, quando perguntava a ele uma questão difícil, ele dizia: bem, é muito complexo, porque era uma maneira de ser obscuramente claro e claramente obscuro. Bem do PSD. Eu vou tentar ser o mais claro possível. Há uma sucessão de eventos que você marcou bem, 2013, mas que passa por diversos momentos. Nós temos 2013, nós temos depois a campanha pelo impeachment da presidente Dilma em 2015 e 2016, lembrando que o processo de impeachment começou em dezembro de 2015 e terminou 273 dias depois, apenas quase um ano. Lembrar que, a partir daí, nós tivemos uma polarização cada vez maior da sociedade brasileira. Tivemos o ano de 2017, que anunciava já o que viria em 2018, e finalmente a campanha de 2018, em que o presidente Bolsonaro ganhou com um discurso bastante radical. Então, é preciso nós tentarmos, eu não teria tempo aqui de fazer uma análise de cada um desses momentos, quer dizer, o início de 2013, 2015, 2016, o impeachment da presidente Dilma, que polarizou, radicalizou, né, o Brasil, o período de 17 a 18, que leva à eleição do presidente Bolsonaro, e a assunção de Bolsonaro ao poder, que dá uma nova vida a todo esse processo que vem de 2013. E, na verdade, ele e seus aliados e os seus ideólogos, os seus tecnólogos, eles procuram dar uma versão para a liderança do presidente Bolsonaro. Não é à toa que ele é chamado de mito. Ora, há uma correlação muito clara entre essa denominação mito e Duce, e Führer, né? Ou seja, o comandante, o líder, aquele que pode abrir os novos caminhos para o Brasil, aquele que vai liderar o Brasil para uma nova era. Então, eu acho que essa discussão tem um aspecto positivo e um aspecto eminentemente negativo, e, na verdade, o negativo se sobrepõe ao positivo. Qual é o positivo? Ora, nós viemos da chamada Nova República, que se inaugura com a exaustão do ciclo militar em 1985. Nós supunhamos, em 1985, com a abertura, exaurido o ciclo militar, uma nova etapa para o Brasil. A sua redemocratização, a sua afirmação da República e, portanto, um novo tipo de trato com o bem público. Nós nunca tivemos a República nesse país. A República foi muito mais uma retórica do que uma realidade. E qual é um dos princípios mais elementares da República, inclusive gravado na sua própria etimologia? É o respeito à coisa pública. Ou seja, não pode roubar. Não pode roubar porque é um clima de lesa-pátria. Quando você rouba o bem público, você está roubando desde o mendigo, que paga imposto. Quando você dá um tostão para ele, ele vai e compra uma cachaça na esquina, ele está pagando imposto. Até o grande empresário, passando pelo trabalhador, os trabalhadores da classe média, por toda a sociedade. E, portanto, a má utilização da República
é algo que, já há muito tempo, traz a contrariedade, eu diria mesmo, um termo mais forte, a revolta do cidadão. Então, quando chega o presidente Lula à presidência em 2002, com a sua origem humilde, carregando a bandeira da ética na política, se comprometendo no seu discurso de posse com o respeito à coisa pública. Quando ele consegue, apesar de todas as denúncias que já começam a surgir naquele episódio do chamado mensalão, mas, apesar de tudo, ele monta uma série de dispositivos que permitiriam à República a sua autodefesa. Por exemplo, a autonomia da Polícia Federal, por exemplo, a autonomia do Ministério Público, independente da autoridade executiva, ou seja, com uma esfera própria de atuação e capacidade de fiscalização e de punição. Acontece que o que nós fomos descobrindo, devido à própria democracia, porque no autoritarismo você não pode falar, Neumann, você não pode denunciar. Aqui você tem uma cátedra que você pode levar a quase 500 mil pessoas, as bandeiras das ideias, as reflexões, mas no autoritarismo não tem nada disso. E começou-se a se ver que tinha se assaltado os cofres públicos de uma maneira repugnante. Foram bilhões e bilhões de dólares. Quando eu li a primeira vez que a pessoa do terceiro escalão do Petrobras estava disposto a entregar 150 milhões de dólares, eu falei, meu Deus, não é possível. 150 milhões de dólares, nego? Seria hoje algo como 750 milhões de reais. Como é que pode? Então, isso levou uma indignação muito grande, não só da classe média, não só dos empresariados, mas dos trabalhadores, do trabalhador informal. Quando eu comentava com as pessoas mais humildes da nossa sociedade o que estava acontecendo, eu sentia um repulsa muito grande por isso. Eles se sentiam lesados. Ora, isso é bom. Nós queremos a República. Nós queremos a Espero República, que, não, espero que o mas senhor tenha razão. eu queria uma república de verdade. E agora é difícil, que tem aqueles que Mas não. Agora, o negativo qual é? O negativo, aí é o problema. O negativo é qual é? É que, em nome da república, quer-se a não república, quer-se o golpe militar. E o golpe militar, nós sabemos que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. E que, portanto, na ditadura se roubava muito, só que ninguém sabia nada. Mas eu quero lhe pôr uma coisa aqui que o senhor falou que gostaria de falar, e eu vou lhe perguntar agora, fazer uma questão agora que vai levar ao seu raciocínio sobre isso. Nós passamos 34 anos, professor Eurico, ouvindo todo dia 31 de março uma ordem do dia de um comandante militar falando da grande contribuição à democracia, que é o golpe que derrubou o presidente constitucionalmente eleito e empossado, João Goulart, da presidência. Então, nós passamos 34 anos convivendo com a perspectiva do golpe. Nós vamos continuar, no dia 31 de março, vamos continuar ouvindo esse lero-lero, na sua opinião, ou nós vamos ter, finalmente, uma república liberta do fantasma militar? Olha, eu acho, veja só, nós podemos explicar a nossa sociedade desde a sua independência, ou seja, 200 anos atrás. Podemos explicar a nossa sociedade desde 1889, quando nós fazemos a República, sem os militares? Não podemos. E aí tem uma questão que nem a classe política, nem a classe empresarial e nem os meios acadêmicos se dão conta. E qual é a grande questão? Como é que nós temos uma elite republicana, uma elite democrática, ou uma elite convicta desses princípios republicanos e democráticos, conquista a lealdade e a obediência das Forças Armadas face ao mando civil, que não é o mando civil, os militares entendem mal, não é o mando civil, é o mando da cidadania. O presidente da República, que é o primeiro mandatário, na verdade, é o último mandatário, porque sobre ele incide
todas as necessidades da sociedade em relação a ele. Ou seja, na democracia, o que você tem? Você tem a sociedade aqui em cima e tem o Estado aqui embaixo. No regime autoritário, você tem o inverso. Você tem o Estado aqui em cima e a sociedade aqui embaixo. Então, como é que nós fazemos essa inversão, em que o Estado cada vez mais é subordinado ao controle da sociedade, ou seja, ao controle dos titulares de tudo? Quem é o titular de tudo? É o cidadão. Por quê? Porque é com seus impostos que ele paga tudo que é público. Não é verdade? Então, como é que nós podemos E é entrar dono. E é dono de tudo que é público. É dono de tudo. Então, como é que nós podemos entrar através de discursos verdadeiros, que não sonhem, não pareçam apenas verdadeiros, que sejam verdadeiros, da nossa classe política, que entenda, em primeiro lugar, o que são os militares numa sociedade brasileira como a nossa. Uma sociedade brasileira que é qualquer uma, apesar dos seus grandes desníveis sociais, eis aí que nós temos uma economia que é, e já há algum tempo, uma das maiores do mundo, perfila-se entre as 10 maiores do mundo, e já há algum tempo. E que, portanto, é preciso que ela tenha a capacidade de manter a sua integridade nacional, que seja capaz de dizer sim quando quer dizer sim e não quando quer dizer não, e isto implica no respaldo da força militar, visando a soberania nacional. Então, como é que nós somos capazes de dialogar com os militares, mostrando que, primeiro, militares são importantes, importantíssimos, sim. Se não fosse, eles não seriam importantes nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Índia, na União Europeia, aonde é que existem os grandes poderes nacionais. São importantes, sim, e eles precisam, e nós precisamos entender o que eles fazem. E eles fazem algo que nenhum civil faz, que é dizer que dão a vida pelo seu país e podem tirar a vida em nome do seu país, em relação ao inimigo externo, potencialmente, ou não. Real ou potencial. Isto é de uma dignidade profissional que os civis não entendem. O que os militares fazem? Como é que é a vida deles? Como é que eles são treinados? É uma vida de sacrifício, é uma vida de dedicação, é uma vida de pureza de ideais. Por um lado. Agora, por outro lado, não se ensina, não se discute com eles o que é república, porra. O que é democracia? A democracia, o que é? É unanimidade? Não. A democracia é dissenso. A desonania, a democracia é a busca do consenso, portanto, da negociação entre divergências. Isto é que é democracia. E que eles, na verdade, não são, eles fazem parte, por um lado, da sociedade brasileira como cidadãos, como eu e você e qualquer um, mas, por outro lado, não são instituições de governo. Eles não podem se transformar num partido político. Eles são instituições de Estado. Eles batem continência para as pessoas? Não. Eles batem continência para as constituições e as instituições estabelecidas. Não interessa a sua simpatia. Eles são pagos para proteger o Estado e não para intervir no Estado. Então, estas convicções, estas conversas francas, leais, né, transparentes, não existem na nossa sociedade. E agora, o que o Bolsonaro fez? Introduziu a questão militar não pela porta da frente, que é a defesa nacional, mas pela porta de trás, que é a possibilidade de uma intervenção militar. Ou seja, se militares estiverem me ouvindo, eu gostaria que eles refletissem sobre o mal que o Bolsonaro fez à corporação militar. Sim, ele deu algumas benesses, como a questão da Previdência, a questão dos melhores equipamentos, etc. Mas, na verdade, afastou as Forças Armadas de contingentes importantes da sociedade, na academia, na cultura, nos meios de opinião pública. E isto é um dano enorme que este novo governo terá como obrigação, com muita habilidade, diria Maquiavel, com muito engenho e arte, resgatar. Então, essas questões têm que ser ventiladas, têm que ser colocadas no ar, com seriedade, né? com compreensão dos que fazem os militares e do que nós precisamos deles. Agora, colocar os militares nessa situação que o presidente Bolsonaro colocou é lamentável. É lamentável. Ele transforma os militares em partido político.
quais são os resquícios que ficarão da liderança militar de Bolsonaro nessa república que começa a se formar de novo com Lula e Alckmin, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, é preciso debater, ter lideranças políticas. Parece que teremos agora um ex-ministro do TSU e um experimentado deputado federal durante 5 legislaturas, o deputado ministro Múcio, né? Zé Múcio Monteiro. E que parece que é um homem que é capaz de trafegar por diversos meios e ambientes políticos, é capaz de ter também, pelos militares, uma compreensão muito grande. Ele foi visto como um bom nome, e, portanto, nós não vamos ter, a meu ver, uma mudança do dia para a noite. Nós vamos ter, sim, um encaminhamento de um processo que contemple adiante um horizonte mais limpo. Nós tivemos um retrocesso muito grande com o presidente Bolsonaro. Se você fizesse essa entrevista comigo há 12 anos atrás, em 2010, você ia me estar perguntando questões completamente diferentes. O Brasil, há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, estava numa outra prateleira das nossas aspirações no Brasil, mas também no exterior. Se lembra? O Brasil era a bola da vez. E nós o Lula era the man para o Barack Obama. Tirava fotografia. O cara. Se lembra? A Rainha Isabel fez uma fotografia histórica que fez questão, e fotografia você sabe que não é ingênuo, né? É uma composição política. Botou o Obama de um lado e o Lula do outro, e botou os outros em volta. Os outros 7. Não é pouca coisa, não. E o Brasil achava o quê? Que os militares vão fazer o que tem que fazer. Ocupar-se da estratégia da defesa, ocupar-se da política de defesa, sempre obedientes aos interesses da cidadania. O poder militar é um poder militar no sentido estrito, não é um poder político. Desde Clausewitz, nós sabemos que a guerra não é uma questão militar, é uma questão política. E os militares sabem disso. Mas eu acho que nós temos esquecido isso ao longo de 100 e tantos anos, é que a República é um golpe militar. Não é uma república, é uma intervenção militar positivista para derrubar o Império, mas não instituiu a República. E começou com a ditadura do Floriano, que foi o golpe no golpe. E por aí afora, a ditadura de Getúlio e a ditadura de 64. Quer dizer, nós temos, apesar da Constituição de Rui Barbosa, em 89, né? 91, nós temos um golpe, um governo provindo de um golpe militar permanente e comemorado todo dia 15 de novembro. Um general doente num cavalo traindo o seu compadre imperador. Pois é, agora, você sabe, nós precisamos ter a capacidade de, por um lado, uma leitura fiel da nossa história, mas também ser capaz de fazer perguntas graves. Por exemplo, nós nascemos de um golpe, certo? Mas será que, em mais de um século, nós não evoluímos muito politicamente? A Constituição de 46 foi uma evolução, mas caiu em 64. Houve uma inversão de número, 46 e 64. Se você recuar mais um pouco, Neumann, né? A nossa história, né? É uma história muito diferente da dos Estados Unidos. Nós temos mania de nos comparar com os Estados Unidos, não tem nada a ver. A história dos Estados Unidos é uma, a nossa história é outra. Os portugueses chegam aqui e formam um sistema político, né? Colonial, onde existia a adesão daqueles que vão ser brasileiros ao poder imperial, colonial português, e vamos criando os donos do poder, e eu estou usando uma expressão que você conhece, do nosso querido Raimundo Fauro, no seu livro fundante, seminal, né? E aí se estabelece como é que vai ser
a constituição política do Brasil, a história política do Brasil. Mas eu quero frisar que, por exemplo, se vamos dizer, a 1930 é considerado pelos historiadores como o marco da nossa modernidade, o início da nossa modernidade. Como é que era a nossa sociedade naquela época, do ponto de vista político? Em 1930, nós tínhamos uma oligarquia onde as pessoas eram eleitas a bico de pena. Era com os grandes salões, entendendo, tomando um bom vinho francês, os charutos importados, que se decidia os rumos da nação. Como é que é hoje? A sociedade brasileira é muito mais complexa e diferenciada. E nós, apesar do discurso golpista que diz que nós temos urnas fraudadas, ao contrário, nós temos um sistema eleitoral crível e que, inclusive, merece elogios internacionais quase que unânimes. Não é? Quase que unânimes. Uma ou outra crítica que eu vejo dos outros países, muito melhor que a dos Estados Unidos. Nós somos capazes de conhecer os nossos governantes em questão de horas, enquanto nos Estados Unidos se arrasta, às vezes, por meses, né? As decisões lá. E onde há possibilidade de fraude, sim, porque é um sistema que ainda se remonta a quase que os tempos da fundação da República Americana em 1776. Então, nós evoluímos muito. Nós temos aspectos positivos e a própria conversa que nós estamos tendo, Neumann, é um exemplo disso. Quando é que nós poderíamos pensar numa conversa dessa há 90 anos atrás? Onde nós estamos querendo, afinal, e a cabo e a rabo, afirmar o quê? Nós precisamos da República da Democracia nesse Brasil, que ninguém, na verdade, que ninguém, eu estou sendo exagerado, que muitos, à direita e à esquerda, na verdade, não acreditam. Se nós não tivermos a convicção de que nós queremos ser um grande país digno dessa terra e dessa gente, nós temos de discutir essas coisas. Porque Professor, a esquerda pega a República e rouba. Pega o cara da direita e pega a República e rouba. Não pode ser assim, pô. Não pode. Não pode ser. É preciso um respeito às instituições. É preciso que o legislador, ao ser eleito, ele se olhe no espelho, no fundo da consciência dele e Deus, e fale, meu, caramba, que oportunidade enorme que eu tenho de servir ao meu povo. Porque não se deixa nada nesse mundo, não se leva nada, se deixa exemplo, se deixa obras, se deixa contribuições. Isso é que faz a vida humana, isso é uma questão ética. Então, essas questões todas que nós estamos discutindo aqui, a meu ver, passa por a questão democrática. Como é que a sociedade controla o Estado? Estamos controlando o Estado, não como nós queríamos. Tanto é que nós estamos falando de um golpe militar. Mas estamos falando que a sociedade quer reforçar essa capacidade. Você, por exemplo, tem sido um paladino, eu tenho acompanhado o seu trabalho cotidiano de levar ideias progressistas, ideias modernizadoras, ideias republicanas, democráticas ao trato da opinião pública. O seu trabalho tem sido muito excelente, Neumann. muito obrigado. Esse discurso aqui de admiração e consideração explícita. Muito obrigado, professor. Nosso tempo está acabando, eu não quero interrompê-lo. Já acabou! Então, eu quero dizer só o seguinte: eu fico lhe devendo uma nova entrevista a respeito dessa segunda parte aí, né? O papel das Forças Armadas numa democracia de verdade e naquela minha obsessão, professor. Sem ordem do dia defendendo o golpe, com consciência de que a República foi um golpe e precisa se aprimorar. Muito obrigado. A sua presença aqui no meu tubúrio é uma honra que se repete e se repetirá muitas vezes. Falar sobre tudo isso. É isso aí. Grande abraço. Quem perde aqui com a limitação do tempo é o nosso inscrito que está acompanhando uma entrevista brilhante, mais uma aula que o professor Eurico Figueiredo nos dá, ainda com o acréscimo de ter a voz igual ao meu querido amigo, seu irmão Ney de Lima Figueiredo, que também nós entrevistamos aqui. Obrigado, professor. Um grande abraço, hein? Um grande abraço. O professor come, então o professor vai almoçar. Professor, muito obrigado, tudo de bom. E eu quero
ter a honra, a alegria e também a ousadia de voltar a entrevistá-lo, porque essa sua entrevista é histórica. Muito obrigado, muito obrigado.